Deus nos amou em um momento em que a gente não merecia ser amados. Deus, Ele nos ama de forma tão pura, de forma tão genuína, mesmo sem a gente merecer. E é sobre o amor de Deus que eu quero falar hoje nesse vídeo. Aquele amor puro, aquele amor lindo, aquele amor que constrange, tá? A palavra do Senhor aqui no livro de João, capítulo 3, no versículo 16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Eu falo sempre, sabe, que o amor de Deus é tão puro, é tão lindo que nos constrange. Deus, Ele nos amou e Ele nos ama em momentos que, se brincar, nem a nossa própria família nos ama, nem os nossos próximos nos amam. E Deus, Ele tem esse amor, sabe? Deus, Ele conhece o íntimo do meu e do teu coração. Deus, Ele sabe cada uma das nossas falhas. Deus, Ele sabe quando a gente faz coisas que é terrível, sabe? Deus, Ele conhece o nosso íntimo, a nossa podridão que a gente tem muitas das vezes na nossa vida, lá no oculto, no escondido, no mais profundo do nosso pensamento. Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe. E mesmo assim, Ele nos ama. Deus, Ele tem uma promessa para as nossas vidas, da qual essa promessa já se cumpriu, que foi Jesus morrer na cruz por mim e por você. Mesmo sem a gente merecer nada, Deus, Ele nos amou, tá? Ele nos amou. Porque por mais que você ame alguém, por mais que você tenha um carinho especial por alguém, você, nem eu nem você, não é capaz de pegar um filho nosso e entregar para morrer no lugar daquele outro. Por mais que a gente ame alguém, a gente não é capaz de fazer isso. Eu falo por mim, gente, eu não sou. Sabe, por mais que eu ame as minhas amigas, por mais que eu ame a minha mãe, meu pai, eu não seria capaz de dar a vida da minha filha pela vida deles, para salvar eles. Mas Deus, Ele fez isso. Deus, Ele fez isso, tá? E a morte de Jesus foi uma morte terrível. Foi uma morte terrível a morte de Jesus. E mesmo assim, por amor, Ele fez aquele sacrifício por mim e por você. Hoje a gente vive em um tempo em que as pessoas falam: eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Mas deixa eu te falar uma coisa nesse vídeo. A promessa de Deus para minha vida e para tua já se cumpriu. Já se cumpriu. A maior promessa que Deus tem para minha vida e para tua não é riqueza, não é casamento, não é vida próspera, tá? Não é saúde, não é te livrar da doença, não. A promessa de Deus para minha vida e para tua é uma promessa que vai muito além disso tudo. Deus tem uma promessa de salvação para minha vida e para tua. Porque se não fosse o sacrifício de Jesus, todos nós já estávamos condenados. Condenados ao inferno, condenados à perdição. Mas por amor, Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz pelo meu e pelo teu pecado, tá? E essa promessa de salvação já se cumpriu. Já se cumpriu. Jesus, ali na cruz, quando Ele já estava morrendo ali, Ele falou: está consumado. O que é que estava consumado? Ele tinha cumprido o propósito dele, tá? Ele tinha cumprido ali o propósito dele. E hoje, infelizmente, muita gente joga o sacrifício de Jesus no lixo. Muitos hoje não aceitam essa salvação que veio através do amor de Deus para as nossas vidas, tá? E isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. O amor de Deus chega a constranger. Jéssica, mas você tá falando que Deus não dá casamento, que Deus não abençoa? Sim, gente, Deus faz isso, tá? Deus, Ele nos abençoa, Deus, Ele nos dá sabedoria, Deus, Ele nos dá direção pra gente conquistar tudo aquilo que a gente almeja. Deus, Ele nos dá livramento, Deus, Ele nos capacita, tá?
que eu quero falar para você é que não foi essa só a promessa que Deus fez para minha vida e para tua, não. Foi uma promessa muito além, que é salvação. Casamento, a gente vai viver bom e pleno, maravilhoso, prazeroso aqui nessa terra. Riqueza, bens materiais, viagens, vida glamurosa, a gente pode viver isso aqui na terra. Mas o que Deus tem para minha vida e para a tua vai muito além disso que a gente está vendo aqui. Tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está vivendo aqui nessa terra, vai passar, vai ficar aqui. Deus, ele tem uma promessa de vida eterna para minha vida e para a tua. E essa promessa já se cumpriu quando Jesus morreu naquela cruz. Mas muita gente rejeita, tá? Muita gente rejeita. A palavra do Senhor diz que aquele que crê e com a sua boca confessar Jesus Cristo como seu único Salvador, esse será salvo, tá? A gente não vai ser salvo porque a gente é bonzinho. A gente não vai ser salvo porque a gente é bonitinho. A gente não vai ser salvo porque a gente faz a obra do Senhor. Ah, mas eu tenho meu coração bom, eu nunca fiz mal a ninguém, eu vivo minha vida reta, correta. Mas você já aceitou Jesus como teu único Salvador? Porque Jesus, ele é o único caminho que leva a Deus. O mundo tá por aí, gente, cheio de atalhos, tá? Cheio de atalhos. Mas caminho verdadeiro que nos leva a Deus é só um. E esse caminho se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar e te salvar, tá? Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele tem motivos para não nos amar. Deus, ele tem motivo todos os dias para virar as costas para mim e para você. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos, nós temos erros, tá? Ninguém é santo. E a Bíblia nos diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque está mentindo, tá? Porque está mentindo, a gente se esforça, a gente faz o possível para viver dentro da palavra de Deus, a gente se esforça, tá? Para fazer a vontade do Senhor, e isso é bom, isso é lindo, mas todos nós temos falhas, e Deus conhece o mais íntimo das nossas falhas. Deus, ele conhece quando a gente tem um pensamento maldoso com relação a alguém. Deus, ele conhece quando tu tá com teu coração magoado, que tu tá com raiva, que tu tá com ódio de alguém, mas tu não fala, na frente tu tá sorrindo. Então, assim, Deus, ele conhece o nosso lado negro, Deus conhece o nosso lado podre, e mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim, tá? Aí tem muita gente que fala, fulano, hoje diz que é crente, matou, roubou, pintou, bordou e hoje diz que é crente. É porque o amor de Deus alcançou aquela pessoa, tá? Ok, tem os que fingem, tem os que não têm realmente mudança de vida, mas tem aqueles que Deus toca no íntimo do coração e que Deus transforma o coração de pedra num coração de carne, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele tem poder para transformar. E eu já aproveito a deixa para falar para você, não desista dos seus. Tem alguém na tua família que está numa vida errada, fazendo coisas que não agradam ao Senhor? Confia em Deus, tá? Que no momento que essa pessoa abrir o coração, que no momento que essa pessoa deixar Deus trabalhar na vida dela, Deus vai fazer o impossível acontecer. Porque tem um detalhe também. Quem arromba a porta para entrar é o diabo. Deus, ele entra na vida de quem quer ter ele na vida. Deus, ele não entra à força na vida de ninguém, tá? Ele não entra à força na vida de ninguém. E Deus, ele é maravilhoso e ele alcança aqueles, tá? Ele alcança. Quando Jesus, ele veio na terra, que ele andou na terra antes dele morrer, antes de ele ser crucificado, Jesus, ele declarou que ele veio para os que estavam doentes. Ele veio para aqueles que precisavam. Então, a salvação é para todos. A salvação de Jesus na cruz não é só pelos bonitinhos, não. Não é só pelos santinhos, não. Ele veio por todos. Mas a pessoa precisa aceitar essa salvação, tá? Essa salvação, ela não é obrigada. A pessoa não é obrigada a ter essa salvação. Tá
certo? Então, assim, e outra coisa, a partir do momento que a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente já tem ali culpa daquelas coisas, tá? Jesus, ele morreu naquela cruz pelo meu e pelo teu pecado. E a partir do momento que a gente tem consciência do erro, a gente tem que procurar se consertar, tá? A gente tem que fazer valer aquele sacrifício que Jesus fez. Peraí, Jesus morreu na cruz por mim. Eu sei que isso aqui fere o coração de Jesus. Eu sei que isso aqui fere o coração de Deus. Então a gente tem que evitar fazer, tá? A gente tem que evitar fazer aquelas coisas que podem correr o risco de nos tirar nossa salvação. Ah, Jéssica, mas Jesus já morreu na cruz, salvação se perde? Se perde sim. A partir do momento que você tem conhecimento da palavra, que você tem conhecimento da verdade, e você decide viver a sua vida de qualquer jeito, Jesus, ele já fez o sacrifício dele, mas você que pegou o sacrifício de Jesus jogou no lixo, tá? E essa é uma verdade que muitas das vezes não é pregada nas igrejas. Essa é uma verdade que muitas das vezes as pessoas não falam, porque é mais fácil eu chegar pra você e falar que Deus é amor. Mas a parte que Deus é fogo consumidor também, as igrejas não querem falar, as pessoas não querem falar. Mas eu vou te falar nesse vídeo. Jesus te ama. Deus, ele te ama de todo o coração dele. Ele fez um sacrifício, ele pagou um alto preço, tá? O amor de Deus, ele é puro. O amor de Deus, ele é lindo. Ele morreu por todos nós para nos salvar, tá? Que a gente não venha jogar o sacrifício de Jesus no lixo. Que a gente não venha fazer como Esaú fez ali. Ele trocou a bênção dele por um prato de lentilha. E hoje tem muita gente trocando Jesus por qualquer coisa. Pelos prazeres da vida, pelos prazeres do mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que tu tá vivendo aí hoje de prazeroso é passageiro. É passageiro. Deus tem uma promessa de salvação para mim, para tua vida. Toma posse dessa promessa. Toma posse dessa promessa. Vai viver esse amor lindo que Deus tem pela minha vida e pela tua. A gente vai passar por luta, a gente vai passar por prova, vai. Porque a gente está nesse mundo e esse mundo já é do maligno. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Mas Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos protege. Deus, ele está conosco até no momento mais difícil da nossa vida. Até quando você acha que você está sozinho. Até quando você acha que teu pecado já está alto demais, que não tem mais como Deus te amar. Ele ainda está ali te amando. Ele ainda está ali. Volta, filhinha, volta, filhinho. Eu estou te esperando com os meus braços abertos. Eu já te dei o presente da salvação. Aceita, recebe este presente. Tá? Então eu senti no meu coração de trazer essa palavra aqui no canal. E eu não quero que os vídeos aqui fiquem muito longos. Eu quero trazer pelo menos um vídeo por semana. Um vídeo por dia, né? Vou fazer esse esforço. Então é isso, tá? Jesus, ele te ama. Deus, ele te ama, tá? Toma posse dessa promessa linda. Ela já se cumpriu. Toma posse dessa palavra linda, tá? Que Deus, ele te ama de todo o coração e ele quer nos salvar, tá certo? Então é isso, que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus derrame da sua graça sobre a tua vida, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe os teus projetos, a tua família, os teus sonhos, tá certo? E eu agradeço a vocês de coração que têm assistido, que têm deixado o like, que têm compartilhado, tá certo? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Não esquece, gente, de deixar, o joinha, deixa aí o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se em teu coração também, compartilha para Deus e o mundo, para que essa palavra venha alcançar outros corações, tá certo? Se inscreve também se você ainda não for inscrito. Tem muita gente assistindo os vídeos que não são inscritos aqui no canal, tá certo? Então eu te convido com todo carinho a você se inscrever aqui nesse canal. Um grande beijo para cada um de vocês e eu te aguardo no próximo vídeo.